Olá, tudo bem? Nesse mini curso você vai aprender como começar a trabalhar com o Excel do jeito correto. O Excel tem várias ferramentas para você utilizar, como tabela dinâmica, gráficos, segmentação de dados, que ajudam muito no dia a dia para você conseguir fazer análises. Mas se você não começar do jeito correto, você não consegue utilizar essas ferramentas. Então vou te dar um exemplo para a gente fazer um controle das nossas receitas e as nossas despesas. Começando do jeito correto, vou te dar um exemplo das tabelas dinâmicas, como que criar essas tabelas dinâmicas e você conseguir analisar os seus resultados, ok? Vamos lá. Estou com o Excel aberto. Se você quiser essa planilha depois para você fazer o curso junto, é só pedir para a gente, tem um link aí embaixo para você solicitar, tá bom? Clicou no link, manda um e-mail para a gente manda para você essa planilha. Primeira coisa, abrir uma planilha nova, eu vou registrar as minhas receitas e as minhas despesas aqui. Então eu vou dar um nome aqui, receitas e despesas. Ok. Como que eu faço para trabalhar com o Excel do jeito correto? Primeira coisa, você tem que trabalhar com tabela. O Excel é todo preparado para trabalhar com esse tipo de tabela aqui, que surgiu na versão 2007 do Excel. Guia a inserir, clique em tabela, vou dar um OK, e ele começa a montar uma tabelinha para a gente. Imagine que a gente quer controlar as receitas e as nossas despesas. Cada movimentação que houver, ou seja, recebi alguma coisa ou tive despesa de alguma coisa, eu vou registrar. Então tem algumas informações para registrar dessas ações, quando eu recebi e quando eu tive uma despesa. Primeira coisa que eu tenho que registrar, por exemplo, é quando. Quando que eu tive isso? Em qual data? Essa minha receita ou a minha despesa? Do lado eu vou colocar, por exemplo, o valor que eu estou gastando com isso. Cada movimentação eu vou registrar. Então eu vou trazer o valor dessa movimentação. Também vou registrar o tipo, se é uma receita ou uma despesa. Além disso, eu vou digitar o que, Por exemplo, o que eu estou comprando, o que eu estou tendo de despesa, O que? E por último, vou colocar um grupo. Veja que ele já vai criando as coluninhas para a gente aqui. Vou selecionar tudo, dar um duplo clique. Tem uma tabelinha montada. Cada informação eu vou registrar para baixo. Esse é o conceito da tabela. Tenho milhares de informações, eu tenho 1 milhão de linhas para registrar. Ou seja, tive 100 receitas, 100 linhas registradas. Tive 10 despesas, 10 linhas registradas. Vou fazer um exemplo, vou registrar aqui alguns dados para a gente poder analisar isso daqui, tá bom? Então imagina que, por exemplo, no dia 30/10/2015, eu tive uma despesa, vou colocar o valor negativo, começando com o valor negativo, de R$100 de uma conta de luz. Então é uma despesa do que? De uma conta de luz. O meu grupo é só para eu cadastrar, por exemplo, em qual grupo essa despesa vai entrar. Por exemplo, residência, casa. Ok. No dia 30/11/2015, a minha despesa de conta de luz foi de R$150. Começo com um valor negativo. A minha despesa de luz no grupo casa foi de R$150. Ok, agora eu vou registrar mais um grupinho de despesa, conta de água. No dia 30/10/2015, tive uma conta, por exemplo, de R$30. É uma despesa. Opa, eu escrevi errado. Despesa. Certo? De luz, perdão, falei de água da minha casa de R$30. Ok, esse valor que tem que ser negativo, menos 30, porque ele é uma despesa. Beleza, e só mais uma despesa aqui, no dia 30/11, ou seja, no outro mês, eu tive uma despesa de R$35, valor negativo, de água em casa. Comecei a registrar eles aqui. Beleza. Agora vamos registrar uma despesa, uma receita? Vamos registrar o nosso salário. No dia 30/10/2015, nós tivemos R$1.000, valor positivo, porque ele é o meu salário, ele é uma receita. Eu vou registrar aqui receita de salário. E, sei lá, de repente você coloca o nome da empresa que você trabalha. Vou colocar aqui empresa. Empresa 1, se você trabalhar em 2 empresas, por exemplo. Mais uma receita eu tive agora no dia 30/11. Dia 30/11/2015, o meu salário é o mesmo, não mudou. Uma receita de salário da empresa 1. Ok? Registrei. Veja, valores negativos e positivos diferenciando receitas e despesas. Certo? Como que eu faço para analisar isso? Qual que é o valor, por exemplo, do mês de outubro? Como eu fechei o meu caixa? Tive mais receita ou tive mais despesa? Essas análises você faz com tabela dinâmica. E a tabela dinâmica só funciona se você tem uma tabela preenchida desse formato para baixo. Não que ela não funcione de outro jeito, mas esse é o jeito mais correto para você trabalhar com ela. Cliquei em cima da minha tabelinha aqui, ali aparece ferramentas da tabela. Tem vários designs, inclusive, que você pode mexer na sua tabela, ele vai pintando para você. Não vou mexer nisso, porque o meu objetivo é falar da tabela dinâmica. Resumir com tabela dinâmica. Clico nesse cara e dou um OK.
Quando eu clico, ele abre uma planilha aqui embaixo, ó. A minha receita está aqui e ele abriu uma nova planilha com a nossa tabela dinâmica. É com a tabela dinâmica que você faz análises, certo? Vou criar uma análise aqui, por exemplo, para a gente ver num tempo qual que é a receita e despesa que eu tive. Então, primeira coisa, a minha palavra quando, que é o meu campo que eu tenho a data, ele aparece aqui, ó. Todos os meus campos aparecem aqui na minha tabela dinâmica. Vou jogar o quando para a coluna. E aí ele me trouxe 30 do 10, 30 do 11. Em várias colunas ele vai me abrindo aqui. Ok, tipo, receita e despesa. Quanto que eu tive de receita e quanto eu tive de despesa nessas datas? Então eu joguei o tipo para a linha e ele me abre em linhas aqui o meu tipo. Agora está faltando o valor, né? Quanto que de fato são, como que é o resultado da receita e despesa. O valor eu vou jogar em valores. Veja que automaticamente ele já vem somando os valores para a gente. E já tem o meu resultado. Mês de outubro, fechei o meu caixa com R$ 870, mês de novembro 815, no total eu tenho no meu caixa 1.685, né? Se você não gastou mais nada, se você não registrou mais nada. Beleza. Imagina que você tem mais uma despesa para registrar no mês de outubro. Por exemplo, uma despesa de aluguel. Então, no mês de outubro, 30 do 11, aluguel geralmente é pesado, né, gente? 30 do 11 de 2015, vou jogar aqui um aluguel de R$ 750, tá bom? Despesa, vamos colocar aqui aluguel de casa, ok. Vou vir aqui para minha tabela e ela não aparece aqui, ó, em ainda outubro, ainda está o mesmo valor. Isso é um conceito da tabela dinâmica. Para a gente atualizar os valores, clica com o botão direito, atualizei a minha tabela, botão direito, atualizar, veio o valor do aluguel. O que eu fiz de errado aqui? Ó? O que eu fiz? Se você já pegou, eu não tinha pego. Eu não coloquei o valor do aluguel negativo, menos 750, por isso que não veio o resultado para cá. E eu também falei em outubro e registrei em novembro, fiz tudo errado. Vou registrar aqui, ó, 30 do 10, tá? Desculpa. Outubro, valor negativo porque ele é uma despesa. Vou vir aqui, botão direito, atualizar. Agora sim, R$ 120, porque eu tive uma despesa maior. De qual grupo é essa despesa? Você pode jogar o grupo para baixo do tipo. E ele já abre para a gente. Isso é tabela dinâmica, né? Isso é um formato para você trabalhar de um jeito correto, tá bom? Bom, vou tirar o grupo daqui e vamos falar de fórmulas. Olha só, receita e despesa. Toda vez que é negativo, esse cara é uma despesa. Toda vez que é positivo, esse cara é uma receita. Eu não preciso ficar escrevendo toda hora se é receita ou despesa. Eu posso colocar uma fórmula aqui para a gente e aí ele escreve para a gente corretamente. Vou apagar tudo isso daqui para a gente escrever a fórmula, tá? Fórmula C, uma das mais importantes que existe no Excel. Para eu selecionar a coluna inteira, Ctrl espaço e deletei. Agora eu vou escrever a minha fórmula. Toda fórmula no Excel começa com igual, digito a minha fórmula C, se acontecer alguma coisa. Se o valor que tiver nessa célula for negativo, o resultado vai ser despesa, é isso que eu vou escrever. Ou seja, teste lógico, se esse cara do lado, se o valor for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, o resultado é, ponto e vírgula, despesa. Ok? Valor se for verdadeiro o meu teste. Se ele for menor do que zero, despesa. E se ele não for? Se ele não for menor do que zero, ele só pode ser maior do que zero. Então é receita. Ok? E se ele for igual a zero? Na verdade, a gente não vai ter nenhuma receita igual a zero, nem despesa igual a zero, tá bom? Mas se você quisesse colocar, por exemplo, menor ou igual a zero, despesa. Caso contrário, receita. Abri o parênteses da fórmula C, preciso fechar o parênteses da minha fórmula C. Apertei Enter. Veja, trabalhando com tabela, ele já vem formatado correto. E eu descobri que eu escrevi despesa errado. Não, tá certo, né? Eu escrevi certo, eu que estou lendo errado. Despesa, tá escrito de jeito correto. Ok. Veja, se eu registrar mais um valor, por exemplo, o aluguel agora de novembro, 30 de 11 de 2015, o aluguel 150, desculpa, voltando, o aluguel de menos R$ 750. Ele já entra para mim como sendo despesa. Se esse valor fosse positivo, por exemplo, R$ 50, receita. Fórmula C, uma das mais importantes para você trabalhar com Excel. Aluguel de casa. Ok, vamos para a tabela dinâmica e vamos analisar os resultados? Botão direito, atualizei, valores atualizados, novembro também valor. Agora eu vou fazer um gráfico dessa minha tabela. Tabela dinâmica pronta, é só vir aqui na guia inserir,
colocar um gráfico que você queira, geralmente gráfico de coluna, e aí você tem o resultado nosso, olha só. Vamos ver o gráfico como é que ficou. Despesa de um lado, receita do outro, e na legenda ficou o período. Ficou ruim de você ver assim. Como é que eu faço para trocar? Basta você trocar as suas análises aqui, ó. Joga um para o lado e outro para o outro. Veja que agora ele já está eixo de legenda, tá bom? Porque ele tem um gráfico selecionado. Quando eu estou na tabela, vira colunas e linhas. Quando eu estou num gráfico selecionado, receita, eixos, né? Receita de legenda. Veja, já tem uma análise. Quanto que eu gastei de receita, quanto que eu gastei de despesa. Temos um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico só das minhas receitas agora? Vou apagar. Apaguei, tá? Aliás, deixa o gráfico, eu não vou apagar não, deixa ele aqui. Quero fazer um gráfico de pizza das minhas receitas. Como é que eu faço isso? Eu já tenho uma tabela dinâmica montada. Copia, cola para o lado, só quero as minhas receitas, então eu vou fazer um filtro. Clico aqui em cima onde ele aparece e vou filtrar só receita. Só que agora dessa receita eu quero saber a descrição dela, né? Então eu vou jogar o que embaixo da onde ele está, o salário, por exemplo. Aqui, tá ok? Bom, eu quero fazer um gráfico de pizza disso daqui. Então eu quero filtrar por mês, na verdade. Mês de novembro, mês de outubro. Vou jogar o quando para o meu filtro. E vou jogar essas duas informações para esse lado, vai ficar mais fácil da gente visualizar, ok? O problema é que receita só tem um salário, não vai ficar muito bom, na verdade, o meu gráfico. Bom, vou inverter. Receita, na verdade eu quero despesa, porque eu tenho mais informações de despesa do que receita, tá vendo? Aí vai ficar melhor para a gente ver no gráfico, tá bom? Então, ao invés de receita, eu vou fazer um gráfico de pizza de despesa. Selecionei ele aqui, botão inserir, vou vir no meu gráfico de pizza, e tem um gráfico de pizza montado das minhas receitas. Quando? No mês que eu selecionar aqui, ou em outubro, ou em novembro. Ok? Ok. Agora, mais uma dica para a gente finalizar e a gente vai fazer segmentação de dados e depois eu vou fazer mais uma outra dica aqui de fórmula, tá? Voltei em receitas e despesas, tem a minha tabelinha. Vou registrar mais uma receita, mas em outro dia, porque eu só registrei no dia 30. Por exemplo, no dia 28 de 10 de 2015, eu tive uma despesa de R$50, ok? Com, por exemplo, alimentação. Eu posso até colocar o quê? Restaurante e no grupo alimentação. Alimentação, pronto. Ok, uma despesa em outubro. Vou voltar para a minha tabela dinâmica e vou atualizar ela. Botão direito, atualizei a minha tabela, vou pegar aqui outubro. Veja, se eu quiser pegar outubro, eu tenho que selecionar os 2 dias. Isso é um dos problemas que a gente encontra na tabela dinâmica. Como resolver isso daqui? Agrupando a data. Você pega essa data, tira ela do filtro, joga aqui embaixo, ok? Aqui em linhas, clica em qualquer uma dessas datas, botão direito, e você vai selecionar agrupar. E agora eu quero agrupar por mês. Vou dar um ok. Pronto, agrupei por mês, volto o meu quando para o meu filtro. Voltei para o filtro, agora eu tenho filtro por meses. Por exemplo, outubro. Selecionei outubro, vou dar um ok. Agora eu tenho todo o meu resultado de outubro, inclusive o restaurante aqui. Ok? Você trabalhando com tabela, você otimiza a utilização. Veja, eu já faço relatórios, eu só faço gráfico com tabela dinâmica, né? Bom, por último eu vou falar de segmentação de dados e a gente vai fazer depois uma formulinha PROC-V, que é uma das mais importantes para você aprender também. Tenho a minha tabela dinâmica selecionada. Segmentação de dados é um filtro mega avançado. Olha que legal. Tabela dinâmica selecionada, guia analisar, clique em inserir segmentação de dados. Agora eu posso jogar, por exemplo, quando, e eu posso também colocar receita e despesa, tá bom? Pode selecionar qualquer um, na verdade, mas eu vou colocar esses dois para exemplo. Ele abre 2 caixinhas aqui pra gente, olha que bacana. Essas caixinhas você pode formatar, você pode deixar elas bem bonitinhas clicando em opções aqui em cima. Você pode deixar elas azuisinhas, amarela, qualquer cor, né? Deixar um verdinho aqui, ó. Esse cara, como eu cliquei a partir da tabela dinâmica, quando eu seleciono ele, ele muda a minha tabela dinâmica, que automaticamente muda o meu gráfico. Receita e despesa. Quero em novembro, resultado de novembro. Quero outubro, resultado de outubro. Está vendo que o gráfico está alterando. É muito mais fácil da gente trabalhar dessa forma, ao invés de ficar clicando aqui em cima, né? Isso daqui é segmentação de dados, mais uma mega ferramenta. Ou seja, mas tudo começou porque eu comecei a trabalhar
com tabela, que é o formato correto de você trabalhar com Excel, ok? Bom, por último, eu falei que ia falar da fórmula PROC-V. A gente vai fazer uma fórmula aqui para facilitar a nossa vida, ok? O exemplo que eu vou dar do PROC-V é assim, imagina que você quer cadastrar uma classificação dos valores das suas receitas e despesas. Por exemplo, receitas baixas, receitas médias e receitas altas. Ou também despesas baixas, despesas médias e despesas altas, tá? A gente vai fazer uma tabelinha disso. Olha só, primeira coisa, vamos cadastrar uma tabela. De novo, olha ela aqui, inserir tabela. O que eu vou fazer com essa minha tabela? Eu vou colocar essas faixas que eu quero indicar, são as receitas baixas, as receitas médias e as receitas altas. Bom, primeira coisa, vamos colocar assim, ó, limite inferior, do lado limite superior, escrevi errado, né? Superior, e a classificação. Como eu tenho 3 classificações, cada classificação em uma linha. Mesma coisa aqui, eu tenho 3 despesas, cada despesa em uma linha. 3 receitas, cada despesa em uma linha. Sempre tabela desse jeito. A principal informação tem que estar na linha. No caso, a minha classificação aqui desse lado que eu vou colocar. Eu tenho 3 classificações e vou registrar elas agora aqui. Selecionei tudo, duplo clique. Limite inferior, de 0 até R$ 49,00, eu vou falar que ela é uma classificação baixa, tá bom? Acima de R$ 50,00, de 50 até R$ 100,00, é uma classificação média. E de R$ 101,00 em diante, até melhor, vamos fazer diferente, até 99, de 100 até em diante, não preciso colocar esse cara, eu vou colocar que é uma alta, ok? Ou seja, de 0 a 50, né, eu estou classificando as minhas receitas, só para dar um exemplo da formulinha que a gente vai aprender, que é o PROC-V. Bom, do lado aqui eu vou criar a classificação. Como que eu faria isso na mão? Por exemplo, essa despesa é de R$ 100,00. Com base nessa tabela, R$ 100,00 já é uma despesa alta. Então eu vou colocar aqui alta, certo? Se eu não soubesse fazer fórmula, que é o que eu vou ensinar para vocês. Esse cara, R$ 150,00, também é alta. R$ 30,00, opa, R$ 30,00 é baixa, com base nessa tabela aqui, aí eu escreveria baixa. Só que não dá para a gente ficar registrando um por um, né? Veja que eu vou cruzar a informação que está nessa tabela com a informação que está nessa tabela. Como que eu faço isso? Uma das coisas que a gente mais precisa fazer no Excel com PROC-V. Selecionei, apaguei tudo e vou fazer a fórmula PROC-V igual PROC-V. Eu vou procurar um valor numa outra tabela, por isso PROC de procurar. E eu vou colocar o V porque a minha tabela está na vertical, a tabela onde eu vou procurar, ela desce, ela vem descendo para baixo, na vertical, por isso PROC-V. Ok, como é que eu faço a classificação desse cara? Eu tenho que procurar o valor, porque é com base no valor que eu busco a classificação. Pego o valor, ponto e vírgula, matriz tabela, onde eu vou procurar? Aqui nessa minha tabelinha. Clique em cima dela e Ctrl Shift espaço, seleciona a tabela inteira. Ou então você vem aqui e seleciona a tabela inteira, tá? Mas é mais fácil o atalho, Ctrl Shift espaço e ele coloca o nome da tabela, tabela 11. Ponto e vírgula, qual que é o número da coluna que eu quero como resultado? A classificação dentro dessas 3 colunas, ela está na terceira, porque eu quero a classificação. Dentro dessa tabela, a classificação está na terceira coluna. Para finalizar, neste caso o PROC-V eu vou usar verdadeiro, porque é uma correspondência aproximada. Porque pode ser que R$ 35,00 aqui embaixo eu não tenha registrado aqui. Então ele vai procurar aproximadamente o valor, por isso verdadeiro no final. Fecho o parênteses e aperto Enter. Vamos ver o que aconteceu. Ele está procurando o valor de R$ 100,00 negativo aqui nessa tabela. Eu tenho um valor negativo nessa tabela? Não tenho, né? Como que eu resolvo este problema aqui? Eu quero trazer sempre... Veja só, eu não preciso ficar registrando os valores negativos e positivos. Posso registrar só positivo. Aí eu vou dar um jeito aqui nesse valor meu, que é esse cara que eu estou selecionado, que é o valor. Eu vou trazer sempre o valor absoluto dele. Eu uso a fórmula ABS, valor absoluto deste cara. Por quê? O ABS ele vai transformar o 100 negativo em 100 positivo, só para eu poder trazer a correspondência desse cara aqui, porque eu não tinha valores negativos registrados nessa minha tabela, ok? Registrei, agora eu tenho toda a classificação alta, baixa, alta, média, ok, ó, R$ 50,00, com base nisso ele é médio. Esse é o PROC-V, eu cruzo informações.
Claro que o PROC-V eu estou explicando para você de um jeito super rápido, e se você nunca ouviu falar do PROC-V, vai ficar realmente confuso para você, mas é só para você entender como começar a trabalhar com o Excel de um jeito correto, e claro, já te dá dica de como cruzar essas informações, tá bom? Todas as informações mais detalhadas estão no nosso curso da Doutores do Excel, onde tem um link aí embaixo também. Tem curso básico, tem curso avançado, tem curso até para especialistas, onde você vai aprender a fazer programação no Excel também, tá bom? Bom, esse é o conceito então para você começar a trabalhar com o Excel do jeito correto, para você conseguir usar tabela dinâmica, usar segmentação de dados, tá? Sempre montando tabelas. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho no nosso vídeo, indica para outras pessoas. E se quiser conhecer também um pouco mais do trabalho da Doutores do Excel, entra na nossa página, ou no doutoresdoexcel.com.br, ou direto na nossa loja para você ver outros vídeos e outros cursos que a gente tem bem completos lá, que é o online.doutoresdoexcel.com.br, tá bom? Até mais, obrigado, tchau, tchau.